Pega a palavra de Deus, por favor. Vamos direto para a palavra. Livro do Êxodo, capítulo 14. Vamos ler, eu vou estar lendo o versículo 1 e o versículo 2 até a parte A, que está escrito assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote. Amém? Vou ler de novo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote. Vou ler novamente. Você repete comigo? E então, não, com essa fé aí, meu irmão, não vai muito longe não. Vamos lá? E então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote. Você crê que o Senhor vai falar agora conosco? Se você crê, desocupe as suas mãos e para Deus, aplauda a palavra bem forte. Senhor, a tua palavra vai ser ministrada. E quem sou eu, Senhor, para falar alguma coisa? Então que esta mensagem não saia da minha mente, apenas saia dos meus lábios, porque primeiro saiu do teu coração. Então, meu Deus, envia a tua palavra como uma flecha e penetre na mente e no coração de cada um deles e produza o resultado em nome de Jesus. Amém. Amém? Toma teu assento, por favor, em nome de Jesus. Israel está em uma jornada. Durante anos e anos e anos, eles foram escravos dos egípcios. Uma promessa que tinha sido liberada para Abraão, que eles, os descendentes, ficariam escravos por muitos e muitos anos. Isso a gente vê em Gênesis capítulo 15. Depois que o tempo da escravidão determinada pelo próprio Deus passou, e esta é a primeira lição, irmãos, a escravidão foi difícil para Israel, mas passou. O que você pode estar enfrentando, ou o que você está enfrentando, é difícil, mas vai passar também. Avise já para alguém logo de cara assim, ó, vai passar. Aquilo que nós enfrentamos, ou seja, não há tempestades que durem para sempre. Elas podem ser grandes, elas podem ser poderosas, elas podem ser violentas, mas uma hora ela vai ter que passar. Ou seja, essa luta que você está enfrentando vai ter que passar. Esse problema que você está vivendo vai ter que passar. Israel viveu isso, mas passou. E agora Deus, o próprio Deus, está levando o seu povo para um lugar chamado Pi-Hairote. Qual é o nome do lugar? Pi-Hairote. Um beco que não tem saída. Mas quem levou este povo? Deus. E por que Deus pega o seu povo que acabou de sair do Egito, de anos de escravidão, e leva para um lugar em que não tem saída, em que não tem para onde ir, em que não tem o que fazer, porque na frente está o Mar Vermelho, na esquerda está a terra dos filisteus, um povo sanguinário, violento, na direita está as montanhas do Sinai, altos, muito alto. Como? Atrás está vindo um povo bruto, um povo violento, um povo que está com sangue nos olhos, como se diz. E aí Deus pega este povo e leva para um lugar em que não tem saída para eles, mas não para Deus. Aqui tem duas lições.
Deus permite que eu vá para situações em que eu não consiga resolver, mas que Ele consegue. Segundo, Ele nos leva para essas situações, não para nos matar, não para ver a nossa derrota, não, mas para nos treinar, nos capacitar. Como? Na fé. Deus estava treinando aquele povo, porque aquele povo até então não sabia, mas Deus estava treinando aquele povo a andar pela fé. E andar pela fé é você entrar em problemas que não consegue resolver, é você passar por situação que não consegue superar por sua própria força. Mas quando você coloca a sua fé em Deus, o Todo-Poderoso estende a sua mão, e aquilo que é impossível para mim se torna possível, não por causa de mim, mas por causa daquele que está na minha vida e na sua vida. E eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, recebe esta palavra. Aquilo que está sendo impossível para você, que você olha e não tem jeito e não tem saída, o Senhor manda te dar um recadinho: fica firme, mantenha a fé ativa, porque a mão do Senhor já está entrando com providência para gerar a tua vitória em nome de Jesus. Alguém está me entendendo aí? Consegue dar um glória? Aleluias. Deus levou. Qual os meus pirrairotes? Uma enfermidade. Qual pode ser o que pode ser meu pirrairote? Um desemprego, problemas em casa, problemas com a família, problemas com filhos, vários que você não consegue, mas que Deus consegue, que Deus pode. Amém? Segunda lição: por que Deus fez isso? Deus, Ele usa estratégia. Ele usa o quê? Estratégias para confundir o inimigo. Deus tem um trabalhar diferenciado. Veja comigo o versículo 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os cercou. Quando o faraó viu que o povo de Deus estava num beco sem saída, disseram: agora nós vamos vencer, agora nós vamos superar, agora nós vamos derrotar ele, acabou. Essa era a expectativa. O que eles não sabiam é que ele estava caindo na estratégia de Deus. Isso é o que ele não sabia. E às vezes nós estamos passando por tantas lutas, tanta dificuldade, tantos problemas, que as pessoas olham e dizem assim: agora eu quero ver fulano se levantar, agora eu quero ver sair dessa, agora eu quero ver isso, agora eu quero ver. E tem muita gente torcendo contra, para que você não conquiste, para que você não avance. E o inimigo, quando a gente está num beco sem saída, no nosso pirrairote, nós ficamos fragilizados, as nossas emoções ficam fragilizadas. Se eu recebo um diagnóstico ruim do médico, eu vou ficar assustado. Se eu recebo uma sentença, não vou gostar, eu posso ficar fragilizado. E é aí que o inimigo vem para atacar. E Deus está usando aqui de estratégia. Olha, o inimigo está achando que vai vencer. Aí no versículo 4 diz assim: e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Aqui há uma confusão. Aqui há uma confusão. As pessoas dizem assim: pastor, se Deus endureceu o coração de Faraó, então Faraó não tem culpa, porque foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Então ele não tem culpa se Deus endureceu o coração dele para atacar Israel. Mas por quê? Aí a pergunta é: por que Deus disse: eu endurecerei o coração? Irmãos, por isso que a Bíblia é muito mais do que isso aqui.
Quando a gente fica só na nossa versão, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Na verdade, Deus está sendo irônico com Faraó e com o Egito. E quando eu for pregar sobre as 10 pragas, explicando cada praga e cada motivo de cada praga e por que cada praga, você vai entender a ironia que Deus fez com os deuses do Egito. Ele está sendo irônico aqui. Por quê? Vou te mostrar a tradição egípcia. O que se fazia antigamente. Isso você encontra no livro dos Mortos, que é um livro antigo dos egípcios. O que se fazia? A pessoa, ela se preparava dizendo assim: eu vou até Horus, e eu vou dizer a Horus qual Deus eu vou seguir. E lá tinha vários deuses. Vários deuses. Eu vou seguir a tal Deus. Viu Horus? Para quê? Para ele dizer assim para Horus: para que o meu coração não me condene no dia do juízo. Presta atenção. Eu vou até Horus para que o meu coração não me condene no dia do juízo. Então o que é que eles faziam quando morriam? Eles simplesmente tiravam o coração e colocavam um besouro. Colocavam o quê? De pedra, escaravelho. Colocava no lugar do coração da pessoa. E aquilo era uma estratégia para quê? Para que isso, segundo a tradição egípcia, quando Horus fosse levar a pessoa para o julgamento, e aí tinha que passar pela deusa Maat, a deusa da justiça. Então, quando essa pessoa fosse levada por Horus para a deusa Maat, a deusa da justiça, para julgar as obras daquele homem ou daquela mulher, quando eles tocassem no coração e encontraram o quê? Uma pedra. Uma pedra no lugar do coração. E pedra condena alguém, irmãos? Pedra não fala. Pedra não condena. Então essa pessoa não poderia ser acusado por Maat. Era uma estratégia para tentar enganar os deuses. E cada egípcio e Faraó fez essa oração, dando o seu coração para alguém, e quando morresse, tiraria o seu coração e colocaria uma pedra. Então Deus chega para ele, Deus chega aqui na passagem e diz assim: eu vou endurecer o coração de Faraó. O que Deus está dizendo: você pode enganar os seus deuses, mas não a mim. Eu conheço os pensamentos, e eu sei o quanto o seu coração é duro. E a Bíblia diz que o coração dele é muito duro mesmo. Então Deus está usando ali, só para que você entenda o contexto, de ironia com Faraó. Eu vou endurecer o coração, porque ele já tinha feito a oração de trocar o seu coração de carne por um coração duro de pedra. Amém? Só para que você entenda o contexto todo. E aí o povo de Israel está sendo perseguido por este Faraó, o inimigo forte. E quando nós estamos sem saída, o inimigo ataca com força. Pode prestar atenção. O inimigo ataca com força. Versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército. Alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon, um exército poderoso. Que tamanho era o exército, pastor? Na frente, 600 carruagens. Quantas carruagens? Era tipo tanque de guerra da época. Em cada carruagem, 2 pessoas. Quantas pessoas? O condutor e o arqueiro. Então só aí são 1.200 homens. Atrás das carruagens vinham os cavaleiros, no total de 50 mil. Quantos mil? 50 mil cavaleiros, armados com espadas,
e arcos e flechas. E atrás deles vinha a infantaria, 200.000 homens a pé. Quantos homens? Então não era um exército pequeno, armado até os dentes. Pastor, onde está essa informação? Livro dos Hebreus, página 151, artigo 96. É onde conta a história toda. Por que eu quero falar isso para você? Porque o que o inimigo veio era forte. O inimigo era a maior potência antiga da época, atacando um povo que não tinha uma espada, não tinha uma lança, não tinha um arco, não tinha nada de arma dessa terra, mas tinha o general de guerra, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Jeová que nunca perdeu uma guerra e nunca perdeu uma batalha, e essa é a arma mais importante que eles tinham na época. O que eu quero dizer para você, você não se defende com armas dessa terra, é Deus que é a tua arma. Olha para alguém e diga assim: pau de mesmo Jesus que ele merece. Diga para alguém assim, ó, você não precisa. Fala aí, você não precisa das armas da terra, você só precisa de Deus, irmão. Quando você tem Deus no negócio, pode vir o quinto dos infernos todinho contra você, pode vir os principados, pode vir as potestades, os príncipes das trevas, pode todo mundo se levantar, mas como ele disse para Ezequias, um grande exército está vindo contra você, Senaqueribe, mais 185.000 homens, mas fica tranquilo, porque um só é necessário estar contigo, o Senhor. Você só precisa de Deus para vencer as suas guerras. Alguém recebe isso aí? Alguém entende isso aí? Alguém consegue dar um glórias ao Senhor? Aleluia! Glórias a Deus. Santo e poderoso é o nome do Senhor. E veio, quando Israel viu aquele grande exército, aquela poeira se levantando no deserto, eles tiveram o quê? Medo. Versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Pastor, por que eles ficaram com medo? Porque medo faz parte da vida do ser humano. Por que nós temos medos? Porque nós somos seres dotados de sentimentos e emoções. Se eu recebo uma má notícia do médico, eu vou ficar com medo. Um diagnóstico ruim, eu vou ficar com medo. Se eu estou na empresa e eu ouço um burburinho de que a empresa vai mandar um monte de gente embora, eu vou ficar com medo. Se as coisas não vão bem, o medo, ele faz parte da vida, e ele é até bom, o medo é até bom. Porém, o medo nunca pode te dominar. Você tem que dominar o medo. Olha para alguém assim: o medo nunca pode dominar você. Você tem que dominar o medo. Pessoas que deixam o medo dominar não crescem, não avançam, não conquistam. Tem gente que Deus chamou para ser empresário, mas vai ficar sendo empregadinho a vida inteira. Sabe por quê? Está faltando coragem de largar tudo e confiar. Às vezes Deus tem coisas grandes para mim e para você, e o meu medo me dominando pode impedir a bênção de Deus. O medo é um inimigo invisível, mas que escraviza. Muitas pessoas andam com medo que nem mais de casa querem sair. O medo faz parte, mas ele não pode dominar a minha vida. Por isso que você encontra na Bíblia Deus sempre falando: não temas. Você encontra isso 365 vezes na Bíblia. Por que Deus falou 365 vezes? Porque o ano tem 365 dias. E cada dia da nossa vida o medo chega. E Deus está dizendo: cada dia não deixa o medo dominar. Não tenha medo.
Avisa, irmão, diga assim: não tenha medo, meu irmão. Quando você aprende a dominar isso, as coisas começam a ficar mais fáceis. No versículo 13, por que Deus diz para não ter medo? Porque Deus tem que estar no controle. Deus sempre está no controle. Sabe qual é o problema nosso? Falo ou não falo? Ah, não, falo ou não falo? Vou falar. O problema é que a gente só acha que Deus está no controle quando a gente está bem, não quando a gente está mal. Quando a gente está cheio de saúde, não quando estamos doentes. Quando temos dinheiro no bolso, na conta, não quando estamos endividados. Quando tudo está dando certo, não quando as coisas dão errado. Quando as coisas dão errado, nós achamos que Deus perdeu o controle. E Deus não perdeu o controle em ponto nenhum. Deus não perdeu o controle na sua vida. Quem olha para a vida de Jó, bicho, Deus já era aqui, Deus perdeu o controle de Jó. Não, Jó estava exatamente onde Deus queria. Estava tudo no controle. Isso que você está passando, irmãos, você que entrou aqui sem saber o que fazer, o Senhor manda te dar esse recadinho. Você está no fundo do poço, igual José, mas está no meu controle. Você pode estar dentro da fornalha de fogo ardente, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas aquela fornalha estava no meu controle. Você podia estar igual Daniel na cova de leões, mas mesmo lá dentro, Deus está no controle. Fica tranquilo. E se Deus está no controle, Ele vai dar um 180. Ele vai mudar essa história para a glória do seu nome. Aleluia. Calma, olha para alguém e diz assim: calma, vaso. Os irmãos ficam tudo tenso. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temas. Não temas, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Moisés está dizendo assim: calma, você está angustiado aí, calma, vocês estão tensos. Olhem, vocês vão ver o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Sabe o que isso quer dizer? Quando Deus resolveu o problema do Egito, o Egito nunca mais se levantou na vida de Israel. Pastor, eu não entendi. Quando Deus resolver esse teu problema aí, que está tirando a tua paz, sim, que está gerando dor, que está gerando angústia, que está gerando problema, quando Deus tirar esse problema aí, esse nunca mais ele vai retornar na sua vida, em nome de Jesus. Você recebe isso aí? Você recebe esta palavra para você? Então, com as suas palmas, adore aquele que tem poder para fazer isso. Eu não tenho poder, Ele tem poder. Aleluia. Olha para alguém e diz assim: nunca mais, vaso. Nunca mais. Versículo 14: o Senhor pelejará por vós. Por isso que eu não esquento muito. Pastor, estão vindo contra o Senhor. Pode vir. Porque quem vai lutar não sou eu, é o meu Senhor. Quem luta as minhas guerras não sou eu, não. Quando eu aprendo a esperar em Deus, Deus se coloca na frente pelas minhas guerras. Pare de colocar Deus para trás e querer resolver com a força do seu braço. Para com isso. Coloca Deus na frente, irmão. Comece a colocar Deus na frente, não Deus atrás. Não, Deus está dizendo assim, é como se Deus, te dar um exemplo, é como se Deus assim: não, filho, deixa que eu resolvo. Aí você está assim: calma, papai, calma, Jeová, deixa comigo aqui que eu resolvo, na força do meu braço. Vai adiantar o quê? Por isso tem um monte de crente quebrando a cara. Olha para alguém assim, não é você não é vaso. Coloca Deus na sua frente, irmão, porque Deus vai lutar as suas guerras.
Deus vai lutar as suas pelejas, Deus vai lutar as suas lutas, e Deus nunca perdeu uma guerra, e não é a sua que Ele vai perder. Eu vou repetir porque você não entendeu. Deus nunca perdeu uma guerra, e não será a sua que Ele vai perder. Então fica calmo, fica tranquilo e observa, porque o livramento virá da parte do Senhor. Aleluia, glória. Porém, quando o povo ouviu isso, ouviu a má notícia, o povo parou. Aí Deus disse assim: por que o povo parou? Manda o povo marchar. Irmão, não é hora de parar não, é hora de continuar. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, vão. Parou o tempo de clamar, agora é hora de agir. Marchem. Só que tem um problema, tem um mar na frente. Como é que eu vou marchar para dentro do mar? Quando você olha com a visão natural, você diz: é impossível. Mas Deus não estava querendo que eles olhassem com a visão natural. Ele queria que eles olhassem com a visão da fé. Deus está mandando, não sei como é que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. E quantas vezes isso acontece comigo e com você? Você vem para a igreja cheio de problema, a palavra é falada e você sai daqui murmurando, irmão, sem crer naquilo que está sendo ministrado. Marcha. Diga para alguém, diz assim: parar não é opção. Com Deus parar não existe a opção parar com Deus. Ou vai, e nem retornar. Ou vai. O que Deus estava ensinando aquele povo? A literalmente andar pela fé. Literalmente ali foi literal. Imagine se fosse você, hein, que não sabe nem nadar. Eita, Deus mandou entrar na água, eu vou afundar igual a pedra. Não precisa nem que o egípcio me mate, eu me mato. Eu vou morrer. Sabe? Todo mundo ficou assustado, com medo. Mas Deus estava dizendo: dá o primeiro passo que eu faço o restante. Sabe, às vezes o que falta para você é dar o passo, é continuar marchando em direção. Pastor, mas está difícil, irmão. Pastor, mas está complicado. Meu Deus, olha. Mas se o Senhor está falando, vai, irmão. Vai na fé, vai na ousadia, vai na autoridade do nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque quando eu tomo a minha atitude de dar o passo, Deus dá ordem para o anjo vir em meu favor. Versículo 19. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. O anjo foi na frente, o anjo está lá guardando. Quando precisou, o anjo estava na frente. Quando o povo foi para frente, o anjo foi para trás para proteger. O que isso quer dizer? O Senhor vai te guardar de todos os lados. Quando você começa a entender andar com Deus, o ataque vem da esquerda, o anjo te guarda. O ataque vem da direita, o anjo te guarda. O ataque vem pela frente, o anjo te guarda. O ataque vem por trás, o anjo te guarda. Quando nós aprendemos a andar com Deus, é assim. É desta forma, é desta maneira. Versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Deus vai te guardar tanto a partir de hoje, que o inimigo vai vir? Vai chegar perto? Vai. Mas não vai te encontrar, porque o Senhor vai estar te guardando. O Senhor vai estar te guardando durante esta jornada. O povo agora está marchando, porque o mar se abriu, sim ou não? O mar se abriu. Agora o povo está marchando. Só que quem está vindo atrás? Faraó e o exército.
E eu amo esse texto aqui, irmãos, é um versículo que eu mais amo na Bíblia, que é isso aqui, ó, capítulo 14, versículo 24. Deus começa a trabalhar em favor do povo, mas olha, eu quero que você preste atenção na forma que ele começou a trabalhar. Por exemplo, se você é Deus, só um exemplo, tá, irmão? Você é Deus, aí vê o inimigo lá chegando, ó. Não era mais fácil mandar fogo e consumir todo mundo logo de uma vez? Era, matava todo mundo de uma vez e resolvia o problema. Mas Deus tem uns trabalhar meio diferente. Vou te mostrar o trabalhar diferente aqui, versículo 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros. Irmão, por que ô Jeová, por que Deus tirou a roda do carro dos egípcios? Você já parou para pensar nisso? Deus foi lá, ó, tirou, digamos, o parafuso que segurava a roda. Aí de repente a carruagem está indo aqui, de repente a roda começa, puf, o carro agora está tombado. Por que Deus fez isso? Tem vários ensinamentos aqui. É igual eu posso falar com você. Deus não poderia já resolver teu problema hoje, é ou não é? Aí só que às vezes Deus te leva por caminhos diferenciados. Começa a trabalhar de forma que você não entende. Quando eu li esse texto aqui, eu falei, por que Jeová? Eu perguntei, Deus, por que o Senhor tirou as rodas? Não era mais fácil ter matado todo mundo de uma vez só? Primeiro, irmãos, o povo, o egípcio ainda não tinha entrado todos no Mar Vermelho. Se ele joga as águas, a maioria seria salvo. Então Deus começou a deixar eles entrar um por um. Só que eles estavam chegando muito rápido perto do povo de Israel, porque o povo estava levando as senhorinhas, as tiazinhas, os velhinhos e as crianças, e eles estavam mais lentos, e o povo estava chegando fácil. Então o que é que ele fez? Ele tirou as rodas para que, e fê-los andar dificultuosamente. Eles ficaram mais lentos. E como eles ficaram mais lentos, quase parando, porque agora as carruagens estão se arrastando no fundo, os cavaleiros que vêm atrás não podiam passar, não podiam voltar. Então, acumulou. A infantaria chegou atrás, não podia passar, não podia voltar, por causa da ordem de Faraó. O que aconteceu? Um congestionamento no meio do mar. O que isso quer dizer? Deus queria aquele povo naquele lugar para agir. Sabe por que Deus não resolveu? Porque Deus está esperando a hora certa, o momento certo na tua vida. Porque da mesma maneira que Ele vai agir e resolver esse problema na hora certa, eu quero declarar que assim será na sua vida. Deus está tirando as rodas do inimigo, Deus está dando uma modificada no exército, para chegar no ponto certo e na hora certa, para Deus resolver o problema. Alguém me entendeu isso aí, em nome de Jesus? Aleluia, glórias a Deus. E o povo ficaram ali, não podiam avançar, a ordem não era voltar, até o povo passar. E quando o povo passou, as águas vieram e resolveu o problema de uma única vez. Recebe que é de Deus essa profecia para você, é profético. Tem problema na tua vida que vai ser resolvido um pouco devagar, mas quando Deus terminar esse problema, nunca mais, Ele vai se levantar na sua vida. E da mesma maneira que eu estou contando a história dos egípcios destruídos, você vai andar por essa terra contando a maravilha que Deus fez na sua vida, em nome de Jesus. Alguém recebe?
Aleluia. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Diga para alguém para a gente terminar: quem confia em Deus alcança vitórias. O povo passou, versículo 30. Já vou terminar aqui. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Eu vou reler o versículo 30 para você tomar posse e já vai ficando de pé. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu, você vai ver a tua bênção, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo e creu no Senhor. Você crê nisso? Então fique de pé e aplauda bem forte, mas bem forte, se você crê que o Senhor está entrando com providências, em nome de Jesus. Amém? Aleluias.